Olá, seja bem-vindo! Essa é a parte 2 da aula de casos obrigatórios do uso da vírgula. Antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos começar! Além dos casos vistos na parte 1 deste vídeo, utilizamos a vírgula também para separar elementos enumerados, como nesse exemplo. Comprei bolo, refrigerante, torta, coxinha e copos. Há aqui uma enumeração de itens que foram comprados, então esses itens devem ser separados por vírgula. Também usamos a vírgula antes de conjunções adversativas, que são aquelas palavras que trazem a ideia de oposição, como mais, porém, contudo, e antes de conjunções conclusivas, que, como o próprio nome já diz, traz a ideia de conclusão, como, por exemplo, portanto, por isso, então. Veja no exemplo. Ela tentou, porém não conseguiu finalizar. Temos aqui uma frase que traz a ideia de oposição. Ela tentou, mas não conseguiu. E essa oposição ela é marcada pela conjunção porém. Então, antes dela, devemos colocar uma vírgula. Chegarei atrasada, portanto, não me esperem. Temos aqui a conjunção conclusiva portanto. Então, antes dela, devemos usar a vírgula. Também usamos a vírgula para indicar a supressão de uma palavra que pode ser identificada pelo contexto. Isso é chamado de elipse. Por exemplo, na rua, apenas uma janela aberta. Ou seja, na rua havia apenas uma janela aberta. Então, mesmo que não esteja escrito o verbo haver na frase, nós conseguimos identificá-lo facilmente pelo contexto. Então, quando ocorre essa supressão, nós usamos a vírgula. E para a maioria dos gramáticos, também usamos a vírgula antes da conjunção e para separar sujeitos diferentes. Por exemplo, Maria gostava de ler e João gostava de jogar. Na primeira oração temos o sujeito Maria, que gostava de ler, e na segunda temos João, que gostava de jogar. Então, usamos vírgula antes da conjunção e para separar sujeitos diferentes. Também usamos a vírgula para separar termos repetidos. Por exemplo, o professor estava cansado, cansado. Temos aqui a repetição da palavra cansado, então devemos usar a vírgula. A vírgula também separa orações coordenadas sindéticas alternativas. O que são orações coordenadas? São orações que não dependem uma da outra para fazer sentido. E são sindéticas porque têm conjunção. Nesse caso, como é alternativa, traz conjunções que transmitem a ideia de alternância, como ou, ora, quer. Veja nesse exemplo. Ora ela estava feliz, ora ela estava triste. Então, quando há essa repetição, trazendo a ideia de alternância, utilizamos a vírgula. Ficou claro? Então, vamos exercitar. Vamos colocar a vírgula onde for necessário. Gosto de rosas, margaridas, tulipas e lírios. Percebemos que há aqui uma enumeração, indicando os tipos de flores. Então, se há enumeração, devemos utilizar vírgulas. Tenho pouco tempo, então seja rápido. Temos aqui a conjunção conclusiva então. Vimos que antes de conjunções conclusivas devemos utilizar a vírgula. Na geladeira, garrafas vazias. Ou, na geladeira havia garrafas vazias. Temos aqui um caso de elipse, ou seja, supressão de uma palavra que conseguimos identificar qual é pelo contexto. Nesses casos, devemos usar a vírgula. Na geladeira, vírgula, garrafas, vazia. Gostou dessa aula? Então deixe seu like e até mais!